nó do norte em Leão, na casa 9, Sol em Escorpião interceptado na 12. Ou seja, o signo de Escorpião está interceptado na casa 12 e ela tem o Sol nesse signo interceptado. Tenho 44 anos e me sinto sem rumo na vida. Eu não sei se vou dar rumo na sua vida, mas eu quero pelo menos te dar algumas dicas, tá? Primeiro, sobre o Sol em um signo interceptado. Ter Sol na casa 12 já é um grande desafio para a pessoa. Ter um Sol na casa 12 em um signo interceptado é um mega desafio. É um desafio porque os signos interceptados, e aí se você tem Escorpião interceptado na 12, vai ter o Touro interceptado na casa 6, né? Esse eixo de casas 6 e 12 tem a ver, né, com trabalho, com a vida cotidiana do mundo material e a vida espiritual de casa 12, tá? Casas 6 e casa 12. Touro interceptado na casa 6, Touro é um signo de terra, é um signo de trabalho. Escorpião é um signo de água, é um signo de alma, e está interceptado numa casa da alma. Isso significa que, em vidas anteriores, você não quis desenvolver as características positivas nem de Touro, nem de Escorpião, não quis se dedicar ao trabalho do cotidiano, da vida, e também não quis se dedicar a uma evolução espiritual. Pode ser também que, né, quando a pessoa tem signos interceptados, ela não desenvolveu as características positivas daqueles dois signos, mas ela pode também ter repetido as características negativas dos signos. Então, ao contrário, você pode ter sido muito possessiva. Esses dois signos são signos de posse, né? São signos apegados, então pode ter ficado muito apegada ao mundo da matéria, às questões materiais, à vidinha cotidiana, e ter sido, né, muito rígida, muito fixa, porque são dois signos fixos nessas questões, e não desenvolveu o lado espiritual de uma forma positiva, de uma forma doadora, de uma forma amorosa, que seriam as características positivas do Escorpião. Então, pode ter ficado apegada a muitas coisas. É claro que para contar essa história toda, seria preciso, né, ter todas as informações do mapa. Mas eu tenho essas informações e o Sol em Escorpião na 12, o Sol são as características que a pessoa está desenvolvendo. Mas se esse Sol já está num signo interceptado, significa que você precisa fazer um esforço duplo, às vezes triplo, para desenvolver as características positivas desse Escorpião. E quais são as características positivas do Escorpião? Ainda mais na casa 12, né? Ter essa compaixão pelos outros, não ser uma pessoa tão fria, tão distante, não ser uma pessoa tão intolerante com os outros, principalmente com os menos favorecidos. E aí ainda tem o nó do norte, que está em Leão na casa 9, o que significa que o nó do sul está em Aquário na casa 3. Então você já vem de um padrão de uma pessoa inteligente, não é? Que desenvolveu, vamos dizer assim, as questões racionais, principalmente na questão do aprendizado, mas Aquário é também um signo fixo, assim como é o Leão, né? Então você tem signos interceptados fixos e os outros dois nos nodos lunares, nó do sul e nó do norte. E isso significa que você tem uma personalidade muito rígida, muito intransigente.
talvez você diz que, né, se sente sem rumo na vida. O Sol na casa 12 acaba fazendo com que a pessoa fique um pouco perdida, porque ela não consegue entender quem ela é, ainda mais em um signo interceptado, porque não desenvolveu as características daquele signo. Mas a questão é que talvez você precise ser mais flexível, precise aprender a se tornar mais maleável, embora tudo isso esteja em signo fixo. O nó do norte está em Leão, lá na 9. Então, é através do conhecimento, dos estudos, mas principalmente, né, de abrir a sua mente para essa expansão de consciência, para entender quem você realmente é, mas também entender as outras pessoas. E talvez ser mais flexível com você, com os outros. E eu acho que para a gente viver nesse mundo que a gente vive hoje, se a gente não tiver jogo de cintura para se adaptar, para se, né, envergar de vez em quando e viajar com a maré, né, seguir um pouco a maré, se a gente ficar muito inflexível, a tendência é estagnar na vida e não progredir e não chegar onde você precisa chegar e não conseguir desenvolver o que você precisa desenvolver. Você tem um nó do norte em Leão e o Sol em Escorpião na 12. Então, talvez a sua individualidade precise ser desenvolvida ao longo de algumas vidas. Mas o restante, né, do mapa vai ser muito importante para você entender as outras situações, né, os outros posicionamentos do mapa, os outros planetas, as outras características de personalidade e principalmente o que pode te ajudar. Então, entender melhor esse mapa e por que, né, que você se tornou uma pessoa tão inflexível, tão radical, pode te ajudar. Mas primeira coisa é entender que ser radical e inflexível não vão te ajudar muito. E aí eu acho que você precisa realmente buscar o autoconhecimento e tentar mergulhar mais a fundo nas questões psicológicas e psíquicas suas e das outras pessoas. Por quê? Porque você tem um nó do norte de casa 9, mas tem o Sol na casa 12. Então, entender esse funcionamento do universo, entender o que é que você realmente precisa fazer nesse mundo e se tornar uma pessoa mais tolerante com os outros também, eu tenho certeza que pode te ajudar, tá?